Bom, vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde. Muito obrigado a todos que conectaram aí. Atrasei só um pouquinho, porque eu vi que tinha bastante gente que ainda estava conectando. Queria primeiro passar uma mensagem para todos, né? Sou o Lucas, do marketing aqui da Red Belt. E hoje é um Red Talks muito especial para a gente aqui da Red Belt, porque nós teremos a presença da Arthret aqui com a gente, né? Então, esse Red Talks ele vai ser ministrado pelo Max, que é nosso consultor aqui da Red Talks, da Red Belt, desculpa, e o Vitor, que é representante da Arthret, certo? Eu coloquei o webinar para gravar, então, ao final desse webinar, a gente vai subir no nosso canal do YouTube, para vocês, se quiserem rever ou quiserem passar para alguém, tá certo? E convido vocês para ficarem até o final desse webinar, até o final da apresentação, porque a gente vai fazer um concurso cultural ao final do webinar e a empresa ganhadora vai concorrer, né? A gente vai fazer um concurso cultural e vai concorrer a uma POC de um dos serviços da Arthret, tá? Então, fiquem ligados aqui até o final. E eu vou passar a palavra agora para o Max, que vai conduzir esse webinar. Muito obrigado. Legal, obrigado, Lucas. Também obrigado aos presentes. A casa até que está cheia aqui. Eu estou vendo algumas pessoas que eu já conheço. Então, só agradecer aí a presença, o tempo de todos e me apresentar também para quem não me conhece, né? Eu sou o Max, eu trabalho na Red Belt, como o Lucas já mencionou, na parte de projetos, pré-vendas, consultoria. Então, sempre quando entra uma oportunidade, a gente recebe um cliente, analisa qual que é a necessidade, a dor dele, eu acabo obrigatoriamente participando dessa fase inicial, né? Então, esse webinar, como o Lucas também já tinha enfatizado, ele é bem especial, também já divulgando a parceria com a Rthreat, ou R-Threat aqui no Brasil, como a gente costuma chamar. Esse webinar ele vai ter bastante informação, vai ter demonstração, a gente vai falar de cenário de ransomware na América Latina, a gente vai falar como o ransomware funciona para ele chegar no objetivo final, e vai ter muita coisa. Mas antes de começar a parte do conteúdo, eu queria também passar a palavra para o Vitor, que ele é o responsável na R-Threat pela parte ali de artefatos, de malware, gerenciar tudo ali que acontece por trás para a coisa funcionar, para a coisa acontecer. Tá? Então, vou passar aqui o microfone para ele, logo depois eu volto a assumir para continuar com o conteúdo. Tá? Tá contigo, Vitor. Obrigado. Hi, Max. So I'm going to do it in English. So if you want to translate for the audience, that'll be great. Well, first, thank you, Max, Lucas, and all Red Belt team for the invitation. I'm Victor Angeles. I'm leader of the Artifacts team here in Arthret. Basically, in the Artifacts team, we perform development and research of malicious artifacts, known samples that, hit the industries, modify files, and custom zero-day artifacts. And we make them available to customers through the platform that you will be showing in the demo. So thank you so much for the invitation. I'm really enthusiastic about to, hear what the audience in Brazil has to say about this really interesting topic. And well, thank you so much. Ok, thank you. Bom, pessoal, deixa eu agora compartilhar minha tela. Há muito a se falar e, infelizmente, apenas 1 hora. Então, deixa eu já compartilhar aqui. Alguém pode me confirmar se a tela cheia já está sendo apresentada? Sim, yes, we can. Bacana. Então, já foi feita a apresentação. Eu, Max, aqui pela parte da Red Belt, o Vitor representando a Arthret, né? Então, a gente vai começar aqui
falando da parceria, né? Da parceria Retreat e Red Belt. Então, essa parceria é recente, foi fechada há menos de 3 meses, e com isso nós somos o distribuidor exclusivo aqui no Brasil. Nós temos essa exclusividade para comercializar e a gente faz isso, vai até ficar um pouco mais claro ao longo da apresentação, a gente apresenta isso ou oferece como um serviço, tá? Então, de qualquer forma, devido à parceria, nós temos essa exclusividade no território. Também possuímos um laboratório que é voltado para teste, para demo, para POC, inclusive vai ser utilizado hoje. Então, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tiverem, a gente também pode agendar uma POC, uma demo adicional, tem um laboratório próprio para isso. Nossa equipe é certificada, então já toda treinada, a gente já está bem ciente do deploy, da operação, dos serviços, para sempre assegurar a qualidade, que já é um foco que a Red Belt tem, tanto nesse como qualquer outro tipo de serviço. E a gente também pode combiná-lo, né, com outras ofertas do nosso portfólio. Então, temos Pentest, temos Vulnerability Assessment, SOC, a parte de Assessment. Então, a gente pode não só oferecer a parte do RFRET como um serviço isolado, separado, como também combiná-lo com outros tipos de serviço para eles, entre si, agregarem valor, tá? Seguindo aqui, falando só um pouco do cenário na América Latina, para a gente se situar com relação à criticidade desse tipo de malware, né, a relevância que ele tem até no continente. O impacto, né, como todo mundo já deve saber, né, o impacto do ano passado para esse, né, muito devido à pandemia, é que o nível de segurança acabou decaindo, porque muitas pessoas passaram a trabalhar de casa. Em casa a gente não tem, obviamente, o mesmo nível de segurança, nem soluções que a gente teria se estivesse dentro do escritório. Então, isso acabou impactando muito de 2020 para 2021 e até facilitou cada vez mais o surgimento de novos ransomwares e a proliferação, né? Então, até pegando carona nesse impacto, nós tivemos também várias famílias, muitas variantes. Isso vai ficar bem claro quando eu explicar a anatomia do ransomware, e aí vocês vão ver o quão sofisticado ele consegue ser hoje em dia. Isso só aconteceu graças às variantes impulsionado pelo teletrabalho, pela pandemia, por aí vai. Os ataques têm também ficado bem direcionados, então antigamente tinha-se muito ataque, tanto voltado para usuário doméstico, como também voltado para usuário corporativo ou empresas. Hoje em dia é um pouco, aliás, um pouco não, muito mais focado e direcionado para corporações. E tem um motivo bem claro. Se você não tem a condição de exigir de um usuário doméstico um pagamento por um dado que ele tem de 1 milhão, 2 milhões ou 3, que seja 5 milhões de reais, com uma empresa você consegue fazer isso. Então, como diz o lema, os atacantes acabaram seguindo o dinheiro, né? E aí, com isso, houve um direcionamento muito maior para termos alvos que fossem empresas ao invés de usuários finais, usuários domésticos. Esse é um estudo que foi feito, obviamente, do ano passado para cá, pela Kaspersky. Então, de janeiro de 2020 até setembro do mesmo ano, no continente foram detectados 1.300.000 ataques de ransomware, ou seja, uma média de 5.000 por dia, que é bastante coisa, e só da gente pensar nesse novo número, podemos já ter uma
já traçar um protagonismo, uma relevância de todos os malwares, destacando o ransomware. Inclusive, falando em número, se a gente focar país por país, deixa eu até pegar a caneta aqui. Brasil está aqui em destaque, inclusive liderança isolada, quase metade do que esteve no continente foi no Brasil, ou seja, 46, 47%. Então é muita coisa. E aí isso é um motivo pelo qual a R-Threat, ela também está visando bastante entrar no país e poder ajudar as empresas com relação ao combate ao ransomware. Seguindo aqui, a gente tem... Vou entrar agora na parte de anatomia, né, para a gente entender como é que... O que o ransomware faz, como é que ele faz a coisa acontecer para chegar no objetivo final. Né? Então, para início de conversa, ransomware é um malware, e como qualquer outro malware, ele precisa de um vetor de infecção. Esse vetor poderia ser um site com um código malicioso, ele poderia ser um arquivo dentro de um pendrive, mas nesse exemplo eu vou utilizar um vetor de infecção como sendo um phishing, sendo um malware, passando através de um e-mail, tá? Uma vez que esse vetor ele é bem sucedido, ele consegue infectar a máquina daquela pessoa que tem a caixa, que tem o malware nessa caixa postal, aí, seguido da infecção, a gente tem a implantação das ferramentas. E é importante entender bem essa fase, né, que vai ser pode até confundir com uma outra fase que eu vou apresentar daqui a pouco, né, que é a execução, mas é importante entender que essa fase de implantação é como se fosse o ransomware preparando o terreno. Ou seja, o ransomware pode ser um pacote que vem acompanhado de um trojan, de um keylogger, de um worm, de vários outros artefatos, vários outros malwares, e nesse momento ele só está preparando o terreno para aí sim seguir com os próximos passos. Uma vez preparado, próximo passo é ele tentar credenciais de acesso não só daquele usuário que está naquele momento logado na máquina, como qualquer outro usuário que pode logar nesse mesmo equipamento. E aí, seguido dessa coleta de credenciais, obviamente, ele vai tentar a escalação de privilégio. A partir desse momento, a gente já começa a entrar numa certa sofisticação. Então, por exemplo, daí em diante, eu posso ter roubo e ou propagação desse ransomware. Roubo no sentido de aquela máquina tem arquivos pessoais, tem arquivos corporativos, tem documentos. Então, esse malware, sofisticado do jeito que ele é hoje em dia, ele pode copiar esses arquivos para uma máquina remota, que é a máquina do atacante, e a propagação ela se dá quando aquele malware ele tenta se espalhar pela rede. Não satisfeito em contaminar apenas uma máquina, quanto mais outras máquinas naquela rede serem contaminadas, melhor. Seguido disso, a gente tem a execução, por isso que eu mencionei, né? Diferente de execução é a implantação das ferramentas. Implantação de ferramentas, preparar o terreno. Execução, aí sim eu já disparo o início da ação. Inclusive, a execução, ela não necessariamente precisa ser logo em seguida de um roubo ou propagação do malware. Ela muitas vezes acaba sendo planejada. Então, o atacante ele pode esperar semanas, meses, ele pode aproveitar um momento que a máquina vai ser atualizada no sistema operacional, ele pode aproveitar um momento de final de semana, tudo para tentar ao máximo deixar esse disparo, essa execução, o mínimo perceptível possível, tá? Depois da execução, a gente tem a remoção do backup, seja ele local na máquina, pode desabilitar ou apagar pontos de restauração, ou ele pode até, já que se propagou pela rede, ele pode tentar comprometer sistemas próprios de backup. Porque normalmente quando a gente tem o ransomware,
a primeira coisa que as pessoas pensam é: preciso fazer backup, preciso fazer backup. Só que se o ransomware é sofisticado ao ponto de já ter comprometido o backup, não tem mais o que fazer. Bom, depois da remoção dos backups, aí a gente tem também a desativação do serviço de proteção. Normalmente isso acontece com serviços locais. O antivírus nativo do Windows, você pode ter também um firewall pessoal, um firewall do Windows, para aí sim, cada vez mais facilitar o próximo passo, que vai ser justamente a encriptação dos dados. Ou seja, antes de mais nada, o ransomware ele é bem seletivo nesse momento. Ele não vai sair encriptando tudo que ele vê pela frente. Não, vai ver o que ali ele tem de documento, o que ele tem de foto, de planilha, de texto. E aí sim, localizados esses documentos, ele vai abrir o documento, encriptar, fechar e, obviamente, mudar a extensão. Se a gente comparar o ransomware de antigamente com os de hoje, bem sofisticados, a gente pode até levar em consideração que todos esses passos aqui antes não existiam. Era só alguém ser infectado e aí tem ali o command and control, né? Ele se comunica com um atacante remoto, esse atacante acaba enviando uma chave assimétrica e já começa a encriptação. Hoje em dia já tem bastante passos ali no meio, sem mencionar outros, né, que eu não cheguei a dizer, como, por exemplo, o ransomware pode vir acompanhado de um DDoS, por exemplo. Eu acho que, pelo menos agora, já deve ter ficado mais claro que está bem sofisticado o ransomware. Assim sendo, seguindo, né, o próximo passo seria, obviamente, depois que a máquina foi encriptada, aí vem aquela mensagem, né, com algumas informações de praxe, como um cronômetro para dar um prazo para a pessoa pagar aquele resgate, né? E normalmente esse resgate é em Bitcoin. Normalmente nessa mensagem também tem um endereço ou a carteira para a pessoa realmente efetuar o pagamento, e também costuma ter uma ameaça, né? Essa ameaça costuma variar do tipo: se você não pagar em 5 dias, os arquivos, eu não vou te passar nunca mais a chave de decriptação. Alguns até vão além, né? Se você não pagar em 1 dia, cada hora que se passar, um arquivo seu vai ser removido, um conjunto vai ser removido. E alguns até chegam num ponto que até vou detalhar um pouco mais para frente, de ameaçar vazar essas informações, além de deixar encriptado, né? Então aí vai da pessoa. Se ela pagar, pode ser que ela receba essa chave para decriptar. Agora, se ela não pagar, o atacante não vai fazer o mínimo esforço para ajudar do outro lado. Bom, aí a gente já vai chegando num outro conceito, né, que até não é nem tão antigo, né, que é o do ransomware como um serviço, ransomware as a service. Normalmente esse é um serviço que, como o próprio termo já sugere, virou infelizmente um commodity. Então, mesmo se aquela pessoa mal intencionada ela não tiver nenhum conhecimento de desenvolvimento, de malware, nem nada do tipo, ela pode, através da Dark Web, encontrar alguém que está oferecendo esse serviço, e aí sim ela vai lá, entra no painel, ela contrata esse serviço, ela pode escolher o alvo ao qual ela vai se direcionar, ela pode escolher funcionalidades ali que aquele ransomware vai ter, se vai ter DDoS junto, se vai ter ameaça de vazamento, e aí, feitas as configurações, o ataque é direcionado, e no final, caso a vítima pague por esse sequestro, uma parte vai ficar com a pessoa que está mal intencionada e a outra parte vai ser destinada ao desenvolvedor ou grupo responsável por aquele ransomware. Então, hoje já está nesse nível.
E para piorar, como não poderia ficar pior, mas realmente pode, né? Hoje em dia a gente já tem esse serviço que tenta aliciar pessoas de dentro da empresa, como é o exemplo desse e-mail, né? Que ele é muito, esse tipo de tentativa é muito voltada para funcionários insatisfeitos. Então a pessoa não está satisfeita no local que ela está trabalhando, e aí recebe um e-mail de se você instalar, se você disparar, se você executar esse ransomware na sua empresa, assim que eu obtiver o pagamento através dela, o percentual será seu. E, obviamente, o resto vai ser do desenvolvedor ou do grupo do malware, do ransomware, né? Então, já não bastasse ele comoditizado, já tem agora ele também com uma certa cumplicidade. Seguindo aqui, só para a gente utilizar alguns termos, né, que traduzem ali o quão longe o ransomware pode ir, a gente pode falar de extorsão dupla ou tripla. Dupla é aquela que tem junto a encriptação, que é o principal do ransomware, junto também com uma ameaça de vazamento de dados. Os dados são copiados lá para o atacante que está remoto. Então ele já faz uma chantagem, já faz uma ameaça. Se você não pagar, além de deixar encriptado, eu também vou tornar esses seus dados sensíveis públicos. E a extorsão tripla, ela tem encriptação, o vazamento de dados e tem o tal do contato, né, que funciona da seguinte maneira. Uma empresa, ela tem negócios com terceirizados, com outras empresas, né? Então, uma vez que eu, como um atacante, eu entrei na máquina, comprometi, e eu tenho acesso a essas outras empresas, eu também vou contactar essas outras empresas e também vou pedir resgate para eles também. Então, ou todo esse pessoal me paga, ou parte me paga, ou então, se só a vítima principal for pagar, nesse meio tempo ela recebe muita pressão desses outros terceirizados que aí sim vão saber, e aí vai manchar a reputação, eles vão pressionar que é para pagar logo, que esses terceiros não têm nada a ver, então também é uma forma de pressionar para que seja pago o quanto antes, tá? Agora eu vou começar a entrar em alguns ransomwares conhecidos, né, inclusive recentes, 3 no caso. O primeiro que é o RansomX, o segundo que é o Lockbit e o terceiro que é o Black Matter, né? RansomX, ele começou lá atrás, em 2017, né? Obviamente que tinha outro nome, então ele foi sofrendo evolução, sofisticação, e hoje em dia ele já recebeu esse nome, RansomX, ou poderia ser sem o EX, já direto RansomX, né? E aí não são só esses 3, ao longo desse tempo a gente tem muitas variantes. De qualquer forma, o RansomX, nesse último ano, teve 32 vítimas que foram confirmadas. A gente nunca sabe, tem pessoas que são infectadas e acabam preferindo pagar ou não pagar e permanecer no anonimato, mas pelo menos 32 confirmadas. E esse ransomware ele está disponível, inclusive de forma ativa, na Dark Web, a exemplo de vários outros, né? Características. Primeiro, é um ataque direcionado. Lá atrás eu até falei, né? Direcionado para empresas e não só isso, direcionado para empresas específicas. Multiplataforma, então mais para outubro, novembro, mais ou menos essa época do ano passado, passou a ter também o RansomX para Linux, antes só tinha para Windows, então é só mais um sinal da sofisticação que ele tem ao longo do tempo. Desabilita serviços e proteções, como eu também já tinha mencionado, então ele é muito bem arquitetado, ele tenta desabilitar o antivírus, tenta desabilitar o firewall e vários outros controles, para aí sim ele ser bem sucedido. E nesse caso, o vetor de propagação é fileless, você não depende de um arquivo, você pode ter isso,
num código embutido, numa navegação de um site malicioso, por exemplo. Então, ele poderia vir através do e-mail, sem anexo, mas com um link que direcionava para um site malicioso. Esse site é carregado, aí o código dele já joga essa execução para a memória do computador. Tá? Então, já começa a ficar bem avançado isso. Aqui alguns casos a gente teve, não aqui no Brasil, né, mas o Departamento de Transportes do Texas, lá nos Estados Unidos, foi comprometido. Tivemos também uma loja americana, que é a Gigabyte, ficou fora do ar. Aí sim, esse vocês já devem ter ouvido falar, que é o caso da loja Renner, né, que foi afetado pelo ransomware e ficou, acho que mais de uma semana fora. Mais um outro exemplo, Grupo Ultra, aqui do Brasil também, né, que teve não só a encriptação, como também teve o vazamento de dados, que chegou até a 30 e poucos gigas, né? Aí já seria o caso até da dupla extorsão. Segundo caso é o Black Matter, né? Coloquei aqui essa genealogia só para mostrar que realmente ele vai originando de um ransomware anterior, que aí você tem uma modificação, aí vira um outro, vira um outro, vira um outro. Então, ele não começa do zero. Normalmente, o que a gente tem hoje de sofisticação, ela sempre teve uma origem lá atrás, que foi evoluindo ao longo do tempo. Nesse caso, ao longo de 4 meses, 37 vítimas, e para não só esse ransomware, como também esse grupo, ele hoje já não está mais disponível na Dark Web. Então, quem quiser comprar ou contratar já não vai mais conseguir. Eles anunciaram que vão encerrar essas operações e até não teve o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que eles não vão mais produzir esse tipo de ameaça, e para alguns foi o lado negativo, porque eles penduraram a chuteira e deixaram muitas das vítimas ali sem nem poder pagar o resgate, né? Então eles deixaram esse pessoal na mão também. Mas é assim que acontece. Um exemplo aqui do Black Matter foi uma cooperativa agrícola dos Estados Unidos, mais um caso de dupla extorsão. Então teve aqui um prazo, caso ele não fosse cumprido, aí sim os dados sensíveis seriam publicados, seriam vazados. Que dados seriam esses? Código ali da aplicação que envolve o mapa do solo, tem também a parte ali de informação de RH, parte de informação de executivos e por aí vai. E o terceiro exemplo, né, de ransomware é o Lockbit. Também, novamente, mais uma genealogia bem interessante, ele foi originando de vários outros. Então, hoje em dia, se a gente falar de Lockbit, tem o Lockbit ABCD, tem o Lockbit 2.0, são muitas variantes. 400 vítimas em um ano, confirmadas, e ele ainda está ativo na Dark Web. Outro caso aqui no Brasil, que nesse exemplo foi afetado pelo Lockbit, que foi o ABCP, Associação Brasileira de Cimentos Portland. É um tipo de cimento, quem é da parte de engenharia civil conhece bem, né, esse cimento. E, novamente, dupla extorsão, então encriptação e também ameaça de vazamento de dados. Bom, pessoal, antes da gente partir para a demo, temos até um tempinho, caso alguém tenha alguma dúvida. Se alguém possui? Nenhuma. Bacana. Deixa eu compartilhar aqui agora a tela do ambiente de lab. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela porque eu vou ficar comutando. Conseguem ver minha tela de um dashboard? Perfeito.
Conseguem ver agora uma outra tela que eu mudei? Sim. Sim, legal. Bom, deixa eu só apresentar aqui a ferramenta. Já vou voltar lá para a parte da máquina que já está preparada, que vai ser a nossa vítima. E aí eu vou mudando de uma máquina para outra para vocês verem o efeito do ataque, os resultados, tá? A R-Threat é uma solução de emulação de ataque. Ela não simula, ela acaba emulando e tem uma diferença bem considerável nisso. Simulação é meio que um faz de conta. Você tenta utilizar algo que se aproxima de um ataque, mas não é um ataque real. Quando você fala de emulação, aí sim a gente está usando artefatos, a gente está usando malware, que é o malware na realidade, né, que é o malware real. Tá? Então, esse serviço ele está disposto em nuvem. Nesse caso, eu estou aqui com um dashboard, com uma GUI, e ele está no ar graças a um tenant que está ativo, que é da AWS. Então, lá tem toda a proteção, tem redundância, tem o back-end, tem o front-end, tem os scripts, tem a orquestração, tem o banco de dados, dados artefatos, tem a coisa toda acontecendo. Então, nesse momento, eu estou conectado à interface que por trás está lá na AWS. Quando eu vou para a máquina da vítima, eu preciso ter este carinha aqui, que o meu apontador está mostrando, que é o agente. Então, uma vez que o agente está instalado, ele vai conseguir se conectar diretamente com a instância na AWS que tem o orquestrador, que tem um atacante. Então, o que eu vou fazer? Lá na interface da R-Threat, eu vou escolher um artefato específico. Nesse caso, obviamente vai ser até para fazer sentido, vai ser um ransomware. Eu vou direcionar para este agente e aí ele vai fazer um caminho direto até essa máquina e aí com isso eu vou testar um sistema de proteção que já está nessa máquina, que nesse caso é esse Trend Micro aqui, que é um EDR, tá? E aí dependendo do momento em que eu tiver essa execução de artefato, se o Trend Micro ele estiver capaz de barrar esse malware, aí sim eu vou ver esse resultado lá na interface da R-Threat, tá? Então deixa eu voltar lá. Aliás, esqueci de mencionar um outro detalhe, que é o seguinte. O agente está instalado aqui, ele está online. Para eu proteger a minha rede e seguramente testar esse EDR, testar essa solução específica aqui contra malwares, eu também utilizo esse agente, ou esse agente também me possibilita isolar essa máquina. Então, acaba virando um sandbox. Então, se eu vier aqui e quero, por exemplo, pingar, né? Quero sair para a internet, ver se essa máquina tem conectividade com algum site. Pingo wall.com.br, ele não consegue. Porque essa máquina, através do agente, ela já está isolada. Se eu quiser agora pingar, ao invés de uma URL, né, não quero mais resolver, que já quero ir direto para o IP, também não consigo. Eu vou além, se eu quiser testar alguma máquina da minha rede. Tem que colocar ping na frente, obviamente. Então, eu não consigo pingar nenhuma máquina. Então, ela só está, só vai receber esse artefato direto desse tenant da AWS. Todo o resto de comunicação, aí ela já não vai conseguir alcançar para evitar justamente, caso essa máquina seja infectada, para ela não efetuar nenhum movimento lateral ou algo do tipo, ou ter uma propagação. Tá? Então, isso já me dá uma segurança. Voltando agora para aqui a interface, como é que eu faço esse ataque? Eu escolho aqui o Incursion, né? Eu posso agendar ou escolher fazer essa emulação no momento, coloco Now. Aí a gente tem um conjunto de pacotes, né? Tem pacotes conhecidos, que são aqueles
que as vacinas, aliás, as ferramentas de solução de mercado normalmente já possuem vacina para combater, uma vez que a assinatura já é conhecida para tal. Eu tenho o Challenger, que aí seria como os arquivos conhecidos, só que a R-Threat ela faz uma alteração nele, e aí com isso já não tem aquela vacina, porque o arquivo é completamente alterado. Eu tenho o Zero, que como o próprio nome já indica, são malwares Zero Day, né, que são inclusive criados pela R-Threat. E aí os outros dois que eu não mencionei, tem o Interactive, que aí a gente já tem um roadmap para o início do ano que vem, para simular não só o atacante, como também a vítima. E o Unknown é quando aquele pacote que contém os malwares, ele não pode ser classificado por nenhuma outra categoria, né? Então, por exemplo, se eu, como cliente, eu criei o meu malware, eu tenho o meu artefato, eu posso fazer um upload desse artefato, e aí, através dele, eu jogo ele dentro do pacote e mando esse ataque para frente. Só que se na hora de eu criar esse pacote, eu não preenchi todas as informações, aí a R-Threat ela não tem como classificar, seria Challenger, Known, algum outro. Tá? Então, só esse motivo pelo qual eu teria um Unknown Package. Tá? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, vou começar com um pacote conhecido, eu vou escolher o RansomX. Sigo aqui, próximo. Aí a gente tem 3 possíveis vetores. O primeiro é um vetor de rede, que nesse caso eu estou testando ou um UTM, um proxy, algo de rede que pode proteger quando receber esse tráfego com o malware, né? Então, ele está sempre selecionado. E esses dois são o EPP, que é no caso eu testasse aquele sistema de proteção, ele tem a vacina para aquele malware, e o Real Execution, ele já vai além, né? Ele testa através de inteligência artificial, de machine learning, ou algo além, algo que vai depois de quando você não tem a vacina e você consegue ultrapassar, tá? Nesse caso, eu vou selecionar os 3, vou seguir com o próximo, eu escolho aqui o agente, próximo, aqui eu vou só colocar um título para a gente se organizar, demo, som X, esse é o básico. A partir do momento quando eu clico em Yes, ele já vai lançar o ataque, o pacote contendo este malware. Então, deixa eu ver se já está tudo visível lá na... Pronto, já está visível aqui. Já posso lançar, eu corro lá para minha vítima. E aí, aqui no canto inferior da direita, o agente ele vai subir ali um assistente, que ele vai mostrar o progresso desse ataque, inclusive já foi tão rápido ali. E aí o ataque ele já foi efetuado e agora a gente tem que esperar a máquina com seu sistema de proteção se manifestar, né? Enquanto isso, eu vou só abrindo aqui o Explorer para mostrar o seguinte. Quando o ataque ele vem, ele chega na máquina, ou seja, se ele passa por pela rede e não tem nenhum proxy, nem nenhum UTM, que é o caso desse laboratório, aí ele cai aqui direto no temporal, que foi esse arquivo. Então ele já caiu aqui, ou seja, ele está na máquina. E agora a gente recebeu à direita uma mensagem de que sim, existe uma vacina, né? E essa vacina fez com que o EDR ele colocasse esse arquivo, esse executável, numa quarentena. Ele removeu isso da execução, tá? Então, quer dizer, o arquivo chegou, no meio do caminho ninguém barrou, mas quando ele foi tentar ser executado, no momento que já deu um download,
aí já bateu com a vacina que a máquina possui e não foi para frente, né? E a gente consegue ver esse resultado claramente aqui em Not Successful, que é essa linha. Se a gente vem em Records, o malware que foi enviado, ele não foi bem sucedido, esse é o ponto de vista do atacante. E a gente pode analisar através desses 3 vetores que foram que eu selecionei ali, né? Então, o vetor de rede passou? Sim, porque nesse laboratório não tem nenhum proxy, UTM, nada do tipo. Mas quando ele chegou no EPP, que é o vetor para ver se existe a vacina, aí já foi barrado. Se ele foi barrado, obviamente, nem foi executado. Tá? Então, agora eu vou fazer um teste um pouco diferente. Eu vou voltar lá em Incursion, vou fazer a mesma coisa, só que, ao invés de arquivo conhecido, vou escolher o Challenger. RansomX Challenger, que é esse aqui. Next, todos os 3 vetores. Next, aqui está o agente. Próximo, e aqui nesse caso vai ser a demo do ransomware Challenger, nesse caso. Agora eu vou mandar esse pacote, já vou direto para lá. Deixa eu fechar essa janela. E essa aqui. E aqui no canto inferior direito, novamente deve aparecer aqui que é o único pacote, ele já fez já teve ali o progresso, já deu 100%. Ele foi bem rápido nesse caso. Então, esse diretório aqui temporal, ele às 5h42 ele recebeu o basic. Às 5h45 agora ele recebeu o obfuscated, que é o challenger, é o arquivo modificado. Então, só nos resta agora aguardar para ver como é que vai ser o resultado disso. Tá. Vai demorar um tempinho, antes disso eu queria só abrir esse arquivo para vocês verem a diferença. É uma foto, consegui abrir, ele está no desktop. E esse aqui é um texto, eu consegui abrir. Beleza. E agora a gente só está aguardando para ver como é que a ferramenta aqui do EDR vai reagir a esse malware que é alterado, que não possui vacina, né? Então, ele realmente vai passar pelo segundo vetor e já está sendo executado. Já começou aqui o processo. Então, realmente não teve nenhum mecanismo na ferramenta do EDR para barrar essa execução. Ele está, inclusive, através dessa janela, efetuando ali os passos do qual ele foi destinado. Só aguardar só mais um momentinho. Que aí já vai ter um efeito. Reparem aqui à esquerda. Já começa a ficar estranho a aparência desses arquivos. E a gente tem esse texto que antes não existia. Então, se a gente clicar nesse texto aqui, ele é justamente aquele aviso, né, do ransomware bem sucedido. Aí foi o exemplo que eu tinha mencionado do RansomX, que foi tentado ali com o Departamento de Transporte do Texas. É esse mesmo. E se a gente ver aqui agora, eu estou em desktop. Eu tenho 3 arquivos, que são esses aqui embaixo. Eu tenho um texto, eu tenho um JPEG, eu tenho um outro que deveria ser um docx. A extensão final aqui mudou. É txd0t. O que acontece se eu tentar abrir esse texto que antes eu conseguia? Open with. Notepad. Completamente encriptado. Ou seja, é o ransomware atuando. Ele traz uma mensagem e os arquivos são encriptados e aí eu tenho que me virar para pagar ou seguir os passos da
daquela mensagem que o atacante acabou citando. Então, se eu vier agora, vou dar um refresh. O basic, o atacante não foi bem sucedido. Já o challenger, aí sim, o EDR não conseguiu barrar a execução, e também já não tinha vacina, não tinha vetor de rede, então a gente tem aqui success. Se nós viermos no detalhe, né, a gente tem um único malware que foi bem sucedido da visão do atacante, e vetor de rede não conseguiu barrar, não tinha vacina, e não tinha também nenhum mecanismo para barrar a execução. Então, o resultado é que a máquina foi completamente comprometida. Então, através de dois artefatos, ou dois pacotes, duas emulações diferentes, uma a gente viu que a ferramenta conseguiu barrar, mas a versão, digamos, mais avançada, a ferramenta ela já não foi bem sucedida no propósito dela. Tá? Ações. A gente tem uma indicação do que a gente pode fazer referente a isso. Então, tem indicadores aqui de assinatura, tem Yara Rules que a gente pode utilizar para forense, para threat hunting. E a gente também tem maneiras de fazer a mitigação de acordo com a matriz do MITRE. Né? Então, por exemplo, a parte aqui de privilégio de contas de usuário, permissões para certos serviços. Cada um desses indica o que a gente pode fazer para evitar que isso volte a acontecer, porque realmente agora a máquina já foi comprometida. E se a gente quiser saber detalhes, né, baseado na matriz do MITRE, que alguns até já devam conhecer, a gente vem aqui em descrição, seleciona aqui, e em vermelho vão ser todas as técnicas e táticas que acabam tendo relação com esse ataque. Né? Então, aqui em cima a gente tem as fases possíveis de um ataque, e aí, descendo, a gente tem táticas, e aí, dentro delas, a gente tem as técnicas. Tá? Então, isso vai variando de ataque para ataque, alguns podem utilizar outras fases ou não, outras técnicas ou não, outros procedimentos ou não. Deixa eu só voltar aqui para... Não está aqui não. Isso. Então, a gente acaba tendo esse indicador, e um pouco mais para baixo temos também um outro framework, nesse caso é o QChain. Então, tudo está em verde, ou seja, a máquina foi completamente comprometida e o atacante foi bem sucedido no seu propósito. Tá? Deixa eu voltar agora para a tela seguinte. Aqui. Uma vez sendo feita a demo, antes até de partir para o formato que a Redbelt oferece como serviço, queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi demonstrado. Tem duas dúvidas aqui no chat. Certo, mas este está muito baixo. Oi, Max, perdão. Agora você consegue me ouvir melhor? Melhorou. Tá, joia. Tem duas perguntas aqui no chat, do Kaique e do Josimar. O Kaique pergunta assim, Max, uma dúvida. Como ficam os logs ou relatórios após identificação de determinado código malicioso? Verifiquei que o binário permanece na máquina-alvo e com isso demoraria para realizar análise tranquila. Esse log, em caso de conexão RDP, traz informações acerca do evento ou processo criado? Com relação ao log, você vai ter que contar com alguma outra solução. Então, de repente, um syslog, você conecta essa máquina num syslog, de repente um CIEM, aí sim ele pode te dizer o que ele acabou pegando. Mas tem uma outra maneira também da gente verificar, que é a seguinte, deixa eu voltar lá na máquina, de novo vou compartilhar aqui, essa aqui. A máquina está completamente comprometida, então o arquivo foi executado, tem um monte de coisa encriptada. Se a gente vier aqui em C, Program Files, RThreat,
dois diretórios a gente pode analisar. O temporal, que eu até já tinha mencionado, que é realmente se a máquina recebeu o arquivo. Se no meio do caminho ninguém barrou, aí o arquivo vai cair nesse diretório temporal. E a gente acabou enviando dois, o básico e o Challenger, que é esse OBF. Se a gente tiver também algo populado em download, aí tem execução 20 e 21, sendo, se não me engano, a 20 é a do básico e a 21 é do obfuscated. Isso, dá para ver pela data. Obfuscated, obviamente, vai ter o malware lá. Então, a gente pode analisar se tem algo populado em download e execução, o arquivo foi executado. Se não tem nada aqui em execução, que é o caso da 20, já a vacina barrou. E outra maneira que a gente pode verificar também é voltando na parte aqui do R-Threat, né? Que são esses três itens aqui. Os três tem o V aqui em verde, né? Então os três foram ultrapassados pela tentativa do atacante. Se a gente voltar no primeiro aqui, que é o Basic. Max, we cannot see your screen on our thread. Ixi, eu não... Deixa eu ver aqui agora. E agora? Agora sim, Max. Certo. Ok, então tem aqui os três vetores, né? Sempre quando eu tiver um V, é porque o atacante foi bem sucedido. E quando eu tiver um X em vermelho, é que realmente a ferramenta barrou. Se ela barrou já no EPP, a vacina deu conta. Se ela barrou só no Executed File, teve algum machine learning, alguma inteligência artificial que o EDR foi capaz. Agora, se tiver tudo em verde, aí foi completamente comprometido. Então, tem várias maneiras de a gente verificar até onde aquela emulação de ataque foi bem sucedida ou não. Tá? Mas, se vocês conectarem essa máquina, ou até o EDR também, a um syslog, a um CIEM, obviamente ele também vai voltar com o log de tudo isso que aconteceu. Espero ter ficado claro. Tem mais alguma outra dúvida, Lucas? Sim, Max. O Josimar perguntou assim: o usuário comprometido possuía privilégios de admin? Esse caso, sim, só que hoje em dia o ransomware está tão sofisticado, e foi até curioso que tem estudos que eu vi de 2016, já faz um tempão, dizendo que 90% do ransomwares que são enviados e que comprometem as máquinas não necessitam de direito administrativo. E você consegue isso mandando uma ameaça fileless. Ela não precisa ser executada. Ela vai ser, digamos, desenvolvida ou ela vai seguir o seu curso só na memória. Você não precisa de um administrador quando algo trabalha na memória. Então, nesse caso, sim, ela acabou utilizando ali um artefato, um arquivo, né? E eu já estava como administrador da máquina, mas a gente também consegue simular como fileless. Joia, Max. Eu acho que eram essas perguntas que tinham aqui no chat. Pode prosseguir. Bacana. Bom, deixa eu compartilhar aqui de novo a apresentação. Deve ser essa. Serviços de Red Belt Security, como é que a gente pode oferecer isso, né? Por enquanto parece um pouco meio abstrato. Nesse caso, a gente pode fazer, a gente pode não, a gente faz inicialmente um estudo do ambiente. Eu acho que tem alguém que não está no mudo, está aparecendo um barulho. Pronto. A gente faz um estudo do ambiente e, obviamente, a gente vai seguir com o deploy dos agentes, ou seja, a implantação. E esse estudo é necessário para saber em que local da rede eu
tenho que colocar aquela máquina que está com a gente instalado? Dependendo do local, um vetor de rede pode influenciar. Aí o vetor de rede ele já barra, eu não consigo testar o EDR. Então, coloca o agente nesse local e mais um outro nesse outro ponto de rede, e mais esse outro na DMZ e por aí vai. Então, o nosso serviço já inclui esse estudo e a implantação seguinte. A gente também faz indicação de ataques, no caso, podem até ser os emergentes, para o nosso cliente não ficar perdido. Poxa, a biblioteca ali tem milhares de ataques, eu não sei qual escolher, qual que é o mais interessante para eu testar efetivamente a minha solução de segurança. A Red Belt pode fazer isso. Inclusive, semanalmente, nós já soltamos boletins de novo malware está no mercado, causou esse estrago e ele é mais avançado, ele é mais sofisticado, ele é mais evoluído. Então, essa indicação, se o cliente quiser, já pode partir de nós. Poxa, olha, a gente vai nesse momento fazer emulação desse artefato que é mais interessante para vocês. Isso tranquilamente a gente pode fazer. E, como não poderia deixar de ser, a emulação dos ataques, né? Sem isso, nada vai acontecer, então nós vamos efetuar também a emulação dos ataques, seguida de relatórios com os resultados, que foi o que eu apresentei agora, e também com as contramedidas, tudo detalhado, plano de ação, o que fazer se vocês quiserem algo paliativo até a solução definitiva não acontecer. Então, esses são, digamos, os 4 pilares desse serviço que a gente vai acabar oferecendo no contrato, tá? Sem mais, eu queria agradecer. Eu não sei se o Vitor gostaria também de comentar algo adicional ou palavras finais, para aí sim depois a gente passar o microfone para o Lucas pro finalmente. Well, yeah, Max, but I do see that we have 2 more questions, so I don't know if you want to take those. Ok. Tem mais algumas, né, Lucas, ou não? Temos sim, Max. A gente tem mais 2 perguntas. Uma do Josimar, que ele pergunta assim: um PAM, neste caso, evitaria somente a exfiltração? PAM deve ser o cofre de senha, né? Pode ajudar, só que como eu mencionei antes, né? Você não, se você tem um ataque fileless, você não precisa nem subir privilégio. Você já pode comprometer a máquina. Então, são tantas variantes que a gente tem nos ransomwares que o PAM ele pode proteger de alguns tipos, mas não de outros. Assim como um antivírus protege de certos tipos e não protege de outros. Então, o PAM até pode proteger, mas nunca vai ser uma solução completa, né? Para ransomware a gente não tem bala de prata. Eu até gostaria de mencionar uma outra solução, né? Que é o CIEM, que eu sempre falei, poxa, ransomware tem que ter um CIEM e tem que ter mesmo, né? Tem que ter o CIEM e tem que ter várias outras. E uma das soluções de CIEM que a gente trabalha, ela tem um módulo que ela analisa simplesmente a memória. Então, se tiver algum processo ali mais estranho, ela consegue alarmar. Só que às vezes o malware ele é tão agressivo, o ransomware é tão agressivo, que até ela alarmar, você até consegue barrar, mas já começou a encriptar alguns outros arquivos. Então, realmente não tem uma única solução que consegue dar conta de tudo, né? É por isso que a gente está até entrando com esta solução adicional, que é a de testes das soluções, para aí sim a gente poder cada vez mais se antecipar ao atacante e não ficar correndo, enxugando gelo e correndo atrás do prejuízo. Espero ter esclarecido. Joia, Max. A última pergunta aqui é: como é a atualização do serviço para os mais recentes ransomwares?
A gente tem, se não me engano, são 200 artefatos novos por semana que são acrescentados na biblioteca. Mas se tiver algum específico, poxa, esse aqui eu gostaria que vocês acrescentassem. Aí a RThreat ela está à disposição, vocês podem solicitar que ela vai acrescentar, tá? Então, constantemente ela está não só colocando os conhecidos, como também aqueles que eles alteram, e a biblioteca só aumenta. Ah, e outro detalhe, ela aumenta e pode aumentar muito mais se vocês também tiverem artefatos que vocês quiserem fazer upload. Então tem essa flexibilidade, você pode montar o seu próprio pacote com os da RThreat, como também os que vocês fizerem dentro de casa. Mais alguma dúvida? Olha, Max, não, eu acho que só isso que apareceu aqui no chat, tá? Só lembrando para quem estiver participando, se tiver alguma outra dúvida, aqui está o QR Code do LinkedIn do Max e do Vitor, né? Pode contactar eles e pode falar com a gente também, tá? Vitor, with you. Yeah, well, just final thought, remarks RThreat as a cloud breach and attack emulation platform will test the strength of your cybersecurity controls using real cyber attacks, just as you, Max, show in the demo. With this, you can identify all the security gaps, address vulnerabilities, and optimize solutions. With this continuous testing, we ensure that security policies are met, remediation, validation of not only solutions and appliances, but also the people and team that it is behind those tools. So you will have this real continuous validation. Max, Lucas, thank you so much for the invitation. I hope that this topic made something, some sound in our audience, because as we know, ransomware is one of the biggest threats nowadays. Talking, for instance, Brazil, we know that the latest, one of the latest victims was just 2 weeks ago, 1 week ago, with different samples that we have in the platform. So you can test, am I protected against RansomX? With the help of our Red Belt, you can know. So thank you so much, Max, Lucas. Ok. Obrigado. Eu até vou, últimas palavras, né? Aproveitando o que o Vitor falou, Lucas, aí eu já passo a bola para você. Bem interessante que ele mencionou, né? O teste que o RThreat ele possibilita vai muito além de você verificar se a sua ferramenta ela protege ou não. Porque muita gente acaba, às vezes, caindo na tentação de a ferramenta não protegeu, a ferramenta é ruim. Pode ser ou não. Você tem vários fatores, né? Você pode ter uma ferramenta que realmente não é boa, mas você pode ter uma ferramenta que é boa, mas não está configurada adequadamente. Você pode ter uma ferramenta boa, configurada adequadamente, mas não atualizada. Você pode ter pessoas que realmente não são preparadas para um monitoramento. Então, são vários fatores e aí a gente consegue testar todos eles, identificar onde que de repente está ali a deficiência, tá? Era só isso que eu iria complementar e agora sim eu vou te passar o microfone, Lucas. Joia, Max, muito obrigado. Gente, muito obrigado por terem participado até aqui. E a gente já passou um pouquinho do tempo, então eu vou ser muito breve. A Red Belt e a RThreat, a gente está disponibilizando, a gente vai fazer um concurso, vamos dizer assim, e a melhor resposta vai ganhar uma POC de emulação nossa, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês uma pergunta, e a pergunta é: qual o maior benefício que a sua empresa teria ao ganhar uma POC de emulação da Red Belt Security e da RThreat? Eu vou colocar ela aqui no chat para vocês. E a gente está dando um tempinho para vocês, como a gente já está no final do dia, e às vezes essas
perguntas, a gente precisa parar para pensar, né, ver algo muito bem criativo, até amanhã ao meio-dia, tá? Então, a gente vai receber as respostas até amanhã ao meio-dia. Tá aqui no chat o nosso endereço de e-mail, que é marketing@redbelt.com.br, e a gente vai avaliar, o Max e o Vitor vão avaliar quais são as melhores respostas, e aí a gente entra em contato com vocês para falar quem ganhou, e por uma questão aí de confidencialidade, a gente vai colocar nas nossas redes sociais apenas o nome do ganhador e não a empresa, tá? E aí, quando a gente conversar com vocês por telefone, vocês podem, de repente, não querer ter o nome divulgado, e eles só avisam a gente. Mas amanhã, ao meio-dia, é o horário final para a gente receber essas respostas, tá certo? Queria agradecer muito ao Max. Thank you, Victor, for your participation with us. It was really good for us. E agradecer a todos. E eu acho que é isso, Max. Mais alguma palavra? Não podemos encerrar. Creio que podemos. Tá, joia. Só lembrando que a gente vai deixar essa apresentação no nosso canal do YouTube, caso queiram rever, compartilhar com alguém. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado.